Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Capítulo 11. O novo capítulo de um romance assemelha-se ao novo ato de uma peça teatral. Ao levantar o pano, o leitor imagine, como cenário, um quarto na hospedaria de Millcote, com as paredes forradas de papel, tapete, mobília, gravuras na parede, tudo semelhante ao que se encontra em todos os quartos de hospedaria. Pendurado no teto, um candeeiro de petróleo e belo lume ardendo no fogão, junto do qual me sentei, aquecendo os pés e as mãos, entorpecidas pelo frio, enregeladas pelas 16 horas de viagem. Tinha abandonado Lowtown às 4 da manhã, e o relógio da Câmara Municipal de Millcote acabava de bater às 8 da noite. Embora estivesse confortavelmente instalada, não me sentia muito tranquila. Ao chegar ao termo da viagem, supunha encontrar alguém à minha espera e, ao saltar da diligência, olhei para todos os lados, na esperança de ouvir o meu nome e ver qualquer carro para me conduzir a Thornfield. Não vi nada que se parecesse com isso, e quando perguntei a um rapazito se tinha visto alguém informar-se a respeito de uma tal Jane Eyre, recebi resposta negativa. Resolvi-me então a pedir quarto na hospedaria, aguardando os acontecimentos, assaltada por terríveis receios. Estranha situação para uma moça inexperiente que se encontra sozinha no mundo, que não sabe como atingir o ponto para onde vai e não pode, de forma alguma, regressar àquele que abandonou. Ao mesmo tempo, a novidade da aventura atenuava a desagradável sensação e o orgulho animava-me. Mas, quando decorreu meia hora sem que ninguém aparecesse, comecei a ter medo. Lembrei-me de tocar a campainha. "Conheces aqui perto um sítio chamado Thornfield?" perguntei ao criado. "Não me lembro, mas vou lá embaixo perguntar." Voltou pouco depois. "Chama-se Jane Eyre?" "Chamo sim. Estão lá embaixo à sua espera." Levantei-me de um salto, peguei no chapéu e no regalo e precipitei-me para a escada. Junto da porta aberta estava um homem e fora, por entre as sombras da noite, avistei um carro. "É esta a sua bagagem?" indagou o homem com modos bruscos, designando a minha mala que estava no corredor. "Exatamente", confirmei. Levou-a para o carro, para o qual subi. Antes que fechasse a porta, perguntei-lhe se Thornfield ficava muito longe. "Talvez a 10 quilômetros." "Quanto tempo levaremos para lá chegar?" "1h30, pouco mais ou menos." Fechou a porta do carro, trepou para a almofada e pusemo-nos a caminho. O andamento do carro era vagaroso e dava-me tempo para refletir. Sentia-me feliz por estar tão próxima do fim da viagem e, recostando-me nas confortáveis almofadas do banco, confortáveis, mas não luxuosas, pensei: pela simplicidade do carro e do criado, Mrs. Fairfax não deve ser pessoa muito distinta. Tanto melhor. Vivera tanto tempo com a gente que se dizia distinta e fora infelicíssima. Fazia conjecturas. Viveria sozinha com a petisa? Neste caso, se fosse pessoa amável, por certo nos entenderíamos bem. Pelo menos faria o possível, embora reconhecesse que nem sempre isto bastava. Em Lowood, por exemplo, fora suficiente fazer o possível para agradar e conseguira-o. Mas, em casa de Miss Reed, as minhas melhores intenções eram recebidas com desprezo. Deus permitisse que Mrs. Fairfax não se parecesse com ela. Se, no entanto, assim fosse, nada me obrigaria a ficar em sua casa. Poria novo anúncio e pronto. Faltaria muito tempo para chegarmos, pensei ainda. Corri a vidraça e deitei a cabeça de fora. Millcote já nos ficava muito para trás e, a avaliar pelas suas luzes, devia ser cidade muito mais importante do que Lowtown.
Tive a impressão de que atravessávamos região muito menos pitoresca e romântica. Os caminhos eram maus e a noite escura. O cocheiro deixava os cavalos seguirem a passo, de forma que a 1h30 passou e até 2 horas, sem chegarmos ao nosso destino. Finalmente, voltou-se na almofada e declarou: "Estamos perto de Thornfield." Passávamos então diante de uma igreja, cujo campanário, baixo e atarracado, se recortava no céu e cujo relógio batia 1/4 de hora. Numa encosta, avistei um aglomerado de luzes, indicando o povoado. Passados 12 minutos, o cocheiro apeou-se e abriu um portão, que se fechou depois de nós passarmos. Subimos vagarosamente uma rua e chegamos diante da casa. Vi luzes brilhando através das cortinas da varanda envidraçada. Nas outras janelas não vi nenhuma. O carro parou diante da porta, que foi aberta por uma criada. Desci e entrei. "Por aqui, se faz favor", indicou a moça. Segui-a atravessando o vestíbulo quadrado para o qual abriam diversas portas e, empurrando uma delas, introduziu-me numa salinha iluminada por velas e pelo lume que ardia no fogão, claridade que me deslumbrou a vista, habituada às trevas durante 2 horas. Salinha confortável e íntima. Junto do fogão, pequena mesa e uma poltrona de alto espaldar, na qual estava sentada uma senhora de meia-idade, com o aspecto mais atraente que se possa imaginar, com touca de viúva, vestido de seda preta e avental de cambraia cor de neve. Exatamente a Mrs. Fairfax que eu tinha sonhado, talvez menos imponente, com fisionomia mais doce. Trabalhava em malha e aos pés dormia um gato. Numa palavra, nada faltava para completar o quadro ideal do conforto doméstico. Nem era possível conceber recepção mais tranquilizadora para uma preceptora, nem luxo que a confundisse, nem aparato que a humilhasse. Para mais, logo que entrei, a senhora de idade levantou-se e veio amavelmente ao meu encontro. "Como se sente, minha filha, depois de tão aborrecida viagem? O John costuma deixar os cavalos andarem tão devagar. Deve vir com muito frio. Sente-se aqui, perto do fogão." "Falo com Mrs. Fairfax, não é mesmo?" "Acertou. Vamos, sente-se." Obrigou-me a sentar na poltrona onde estivera instalada, tirou-me a capa e, por suas mãos, desatou-me as fitas do chapéu. Pedi-lhe que não se incomodasse, mas protestou. "Não me incomoda nada. Custar-lhe-ia a desatar estas fitas com os dedos, por certo, entorpecidos pelo frio. Leia, arranje um pouco de vinho quente com canela e sanduíches. Leve as chaves da despensa." Tirou da algibeira um molho de chaves digno de uma boa dona de casa e entregou-o à criada. "Aproxime-se mais do lume, minha filha. Trouxe as suas bagagens?" "Trouxe sim, Mrs. Fairfax." "Vou dar ordem para que as levem para o seu quarto." E saiu apressada. Trata-me como uma visita, pensei. Não contava com tão amável recepção, mas apenas com altivez e frieza. No entanto, é bom não cantar vitória muito cedo. Aguardemos a continuação. Voltou pouco depois e, por suas mãos, desembaraçou a mesa do trabalho e dos livros, para arranjar espaço para a bandeja que Leah trazia. Mas foi a própria Mrs. Fairfax quem me serviu. Sentia-me um tanto envergonhada por ser alvo de atenções a que não estava habituada, tanto mais que me eram tributadas pela minha patroa. Mas como, por seu lado, não demonstrava dar importância ao que fazia, achei preferível aceitar-lhe as gentilezas com simplicidade. "Poderei ver hoje Miss Fairfax?" perguntei quando acabei de comer. "Não ouvi o que disse, minha filha. Desculpe, mas sou um tanto surda." Repeti a pergunta em voz mais alta. "Refere-se a Miss Varens? A sua discípula chama-se Miss Varens." "Então não é sua filha?" "Não, eu não tenho família."
De boa vontade, teria feito novas perguntas para ficar sabendo qual o laço de parentesco que a unia a Miss Varens. Pensei, porém, que seria demonstrar falta de educação e que, com o tempo, o viria a saber. Estou muito satisfeita, declarou, sentando-se na minha frente e pondo o gato no colo. Muito satisfeita com a sua vinda. Alegra-me a perspectiva de ter companheira. O sítio é agradável, seja em que tempo for, porque Thornfield é um velho, mas belo solar, talvez um pouco abandonado nestes últimos anos, mas mesmo assim confortável. No entanto, embora numa casa agradável e luxuosa, no inverno sentimos-nos tristes e sozinhas. E digo sozinha porque a Lia é boa moça. O John e a mulher são pessoas agradáveis, mas não passam de criados, e não se pode conversar com eles num pé de igualdade. Devemos mantê-los a certa distância, senão perdemos a autoridade. No inverno passado, bem rigoroso por sinal, porque quando não chovia, caía neve ou havia um vento medonho, ninguém pôs aqui os pés desde novembro até fevereiro, exceto o homem que nos traz a carne e o carteiro. À força de passar as noites sozinha, acabei por me sentir neurastênica. Às vezes, mandava chamar a Lia para me ler qualquer coisa, mas suponho que a pobre moça detestava semelhante tarefa, nem gostava de estar aqui presa. Na primavera e no verão é mais alegre. Há sol, os dias são maiores e tudo isso faz diferença. Além disso, no princípio do outono, a Adela Varens veio instalar-se aqui com a criada, e uma criança dá logo vida à casa. E agora, visto que a Miss também passa a viver aqui, vou sentir-me muito mais acompanhada. À medida que Mrs. Fairfax falava, sentia-me sensibilizada com a sua bondade. Aproximei mais a minha cadeira da sua e manifestei-lhe, com sinceridade, o meu desejo de que a minha companhia se tornasse para ela tão agradável como supunha. Por hoje acabaram-se as conversas. Não quero que se deite mais tarde. Passa da meia-noite e depois de tão longa viagem deve sentir-se fatigada. Se já aqueceu, vou acompanhá-la ao quarto que mandei preparar para si, ao lado do meu. É pequeno, mas calculei que preferisse um aposento aconchegado aos enormes quartos, mobiliados com maior luxo. É verdade, mas tão tristes, tão frios, que nem eu própria gosto deles.